Boas malta, como puderam ver pelo título do vídeo, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de favoritos, que também é o primeiro mês do ano, portanto até calhar bem. Eu vou começar a fazer estes vídeos assim mais mensais, pela mesma razão que eu partilho os outros vídeos no canal, é mesmo para deixar registado os meus gostos naquele mês, naquela altura, o que é que eu estava a ouvir, o que é que eu estava a ler, que coisas é que me interessavam. Acho que isso é super interessante. Eu gosto de ver outras pessoas também para me inspirar em coisas que realmente se calhar podem ser interessantes para mim, podem não ser. Pessoas que eu admiro, gostos, e então é sempre bom ter esse input. Então também vou fazer isso, vou deixar isso registado, e é isso que eu estou a fazer agora. Os tópicos que eu vou cobrir mais ou menos vão ser música, livros, gadgets, séries, filmes, hábitos e rotinas e comida também. Então, para começar, vamos falar de música. Este mês foi um mês que foram anunciados bastantes álbuns de artistas que eu gosto bastante, e também foram um mês em que eu descobri mais músicas de artistas que eu gosto, mas que não tenho estado tão em cima. Então tem sido um mês de novidades, o que é sempre bom na área da música, haver assim um refresh. A primeira menção que eu gostava de dar nesta área é o álbum que vai sair dos Mumford & Sons, o Prize Fighter. Acho que é assim que se diz. Ainda não saiu o álbum vai ser este ano. Por acaso não sei em que mês é que será, mas eu também meto aí no vídeo. Mas vai sair este ano o álbum. Já saíram 3 músicas da Rubber Band Man, que é com o Ozzy, uma colaboração com o Ozzy. Depois já saiu a Banjo Song, da Banjo Song, e Prize Fighter, a música do nome do álbum. E estou a gostar imenso. É uma vibe muito... como é que eu ia te explicar? É parecido com os álbuns antigos dele, tipo, musicalmente tem a mesma essência, mas é assim um refreshing diferente, não sei explicar, mas estou a gostar. Eu acho que o álbum vai ser muito bom. O álbum anterior que eles lançaram eu também gostei imenso, que é o Rushmere, especialmente a música Rushmere do álbum. Traz de volta, se calhar, a essência mais antiga dos Mumford & Sons, e acho que esse álbum é uma continuação boa, e das colaborações que já dá para ver que o álbum vai ter, como Gracie Abrams e artistas desse género, acho que vai ser muito fixe, vou gostar imenso. Então estou um bocado ansioso para ver como é que o álbum vai ser, mas a música que eu estou a gostar mais desse álbum para já é Prize Fighter, assim numa vibe mais calma, mas também o da Banjo Song também é muito fixe, assim mais uplifting. Gosto bastante, estou a gostar bastante do álbum. Outra menção que já toda a gente provavelmente já ouviu é o novo álbum do Harry Styles, que vai sair este ano também. E eles já não lançaram um álbum há imenso tempo, então também é uma boa novidade. E já saiu uma música, chama-se Aperture, e a música é diferente daquilo que ele já fez antes, dos álbuns que o Harry Styles já fez antes. O último foi o Harry's House, e por acaso até tenho ali o vinil, que foi um álbum que eu gostei bastante. Tem tanto músicas como Music for a Sushi Restaurant, que é muito dançável, digamos assim. É uma música muito mexida, para músicas como a Matilda, que é mais calma, mais melancólica. Foi um álbum muito musicalmente pop, claramente, mas bonito e aconchegante e divertido ao mesmo tempo. E este aqui, apesar de só ter lançado uma música, já dá para perceber também pela capa do álbum e esteticamente a maneira como ele está a dirigir a publicidade para o álbum, indiretamente. Vê-se que ele está a direcionar um bocado mais para uma vibe mais techno house, dentro dessa vibe. Eu até gostei da música, da Aperture.
é uma música diferente, mas que eu gostei. E está nos meus favoritos deste mês também. O videoclipe da música também está interessante. A primeira vez que se ouve, que se vê o videoclipe, fica-se um bocado confuso daquilo que se está a tentar ser transmitido, mas depois de observar os detalhes e ver aquilo que tá por trás, faz bastante sentido, tendo em conta a jornada que o Harry tem feito. E há vários detalhes de um videoclipe. Por exemplo, o videoclipe começa com ele a ligar para o quarto 605, acho que é 605, e depois nós vemos-lo a sair do quarto, e o quarto onde ele estava era o 605, ou seja, dá para entender que aquele videoclipe fala muito de ele para ele próprio, é essa dualidade. E depois mesmo no álbum temos referências a outros artistas como o David Bowie, numa música que ele tem também, que a vibe do videoclipe é muito parecida. E o videoclipe é estranho ao princípio, mas depois dá para perceber aquilo que está a tentar ser transmitido, que eu acho, na minha opinião, que é esta aceitação, e esta inicialmente começa como uma fuga a quem ele é, e depois uma aceitação. A meio do videoclipe percebe-se que há um shift, e há essa aceitação de que as coisas são daquela forma. E pronto, é interessante. Não quer dizer que eu concordo a 100% com a mensagem que está a ser transmitida, mas a música em si é fixe, e eu gostei da música. Depois, claro que não podia faltar, o Noah Kahan anunciou finalmente o novo álbum dele, o The Great Divide. Finalmente estava mesmo à espera de que o álbum chegasse, e finalmente o álbum não chegou, mas foi anunciado. E é uma luva de ar quente. Uma luva de ar fresco. Sorry. E a música está muito fixe. Eu e a Bia no ano passado ouvimos o Noah Kahan no Nós Alive. Fomos lá ver. Ele foi uma das razões pela qual nós fomos lá. Foi para o ver ao vivo. E ele cantou esta música, se não me engano. Eu tenho quase certeza que foi. Ele cantou esta música ao vivo. Ele disse que era uma música nova, que ele ia lançar no novo álbum. E cantou ao vivo. E agora poder ouvi-la outra vez, agora mais repetidamente, né? Porque no festival só ouvimos naquele momento. Mas a música é muito fixe. Ou seja, o álbum chama-se The Great Divide e a música é The Great Divide. E é muito fixe a música. É mais uma vez dentro do registro do Noah Kahan, assim mais folky, pop, e está muito fixe a música, e os tópicos da música também são touchy. Portanto, eu gosto muito da música, eu gosto muito do Noah Kahan, e estou muito entusiasmado para saber como é que esse álbum vai ser. O Stick Season foi o álbum que foi, e trouxe-lhe todo o reconhecimento que eu acho que é merecido. E mesmo o álbum antes do Stick Season, Busy Head, também gosto bastante desse álbum. Aliás, na minha playlist de janeiro deste ano está lá uma desse álbum, porque é mesmo... não sei se não prefiro o Busy Head ao Stick Season do Noah Kahan, dos álbuns, mas está lá a Carlos Song, por exemplo, músicas desse género, dentro desse registro do Noah Kahan, eu gosto bastante. E eu estou mortinho para ver como é que este álbum vai ser, e tenho expectativas altas. Mas pronto, isto são 3 menções aqui da música. Obviamente que eu podia mencionar muito mais coisas, mas também não vou estar aqui a dizer tudo, porque depois deixa de ser os favoritos e passa a ser só o que é que eu ouvi este mês. Portanto, de música é isto. Passando então para livros, não há muitas menções, porque eu estou a ler um livro bastante grande e até vou tirá-lo aqui, mas claro que não podia deixar de mencionar O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Já vou a 30% do livro, já li 30% dele, e tem sido uma surpresa positiva. Não estava à espera, estava mais ou menos,
porque tendo em conta que o livro que eu acabei de ler antes deste foi o Roda do Tempo do Robert Jordan, o primeiro. Então, ler este aqui é diferente, mas ao mesmo tempo nota-se que há ali uma inspiração. E claramente que o Brandon Sanderson vê o Robert Jordan como um mentor. Mentor, não diria que... Eu não sei se eles se conheceram ou não, mas a nível da escrita. Mas o livro está a ser muito interessante, muito cativante. Nunca pensei que eu estivesse tão à frente num livro de 1000 páginas, ou perto disso, mas está a ser muito interessante. Das personagens, a construção da personalidade delas, de como elas são, de como elas se comportam, do mundo que as rodeia, porque isto tem uma construção, o livro tem uma construção enorme e bastante diferente daquilo que nós estamos habituados, não em fantasia, mas no nosso mundo, né? É fantasia, é um livro de fantasia, portanto há coisas que tem aqui que não existem, como é óbvio. Então a descrição delas para conseguirmos visualizar bem como é que elas são e como é que são construídas é muito fixe. A magia por detrás também é interessante. Obviamente que eu ainda não li tudo, e obviamente que há coisas que eu ainda tenho bastante dúvidas de como é que são e tenho algumas dificuldades em conseguir imaginar, mas uma coisa que o livro tem fixe é a capacidade de aos poucos ir explicando certas coisas que ficam assim no ar. O livro aliás, a maneira como o livro começa é mesmo assim, tem dois prólogos, digamos assim, duas introduções diferentes, e nota-se que cada vez começamos lá em cima com um tópico bastante high level, e depois descemos para o outro que já é mais local, e depois descemos para as personagens que realmente vão construir o livro. E é muito fixe, muito interessante. Está a ser muito fixe. Até é uma coisa que eu quero trazer mais, é fazer vídeos a acompanhar mais o livro ao detalhe. Não sei se é uma coisa que eu vou fazer ou não, eu já tinha mencionado isso antes, mas está na lista de coisas a ponderar. Mas o livro está a ser muito, muito fixe, muito interessante. Já vou na segunda parte, isto é dividido por partes e depois dentro de cada parte tem os capítulos. E a primeira parte foi só construção de duas personagens que eu acredito que são importantes para o livro. Agora a segunda parte já está a introduzir outras personagens que eu também acredito que vão ser importantes, mas são diferentes. Então é sempre uma descoberta. Tem construção, tem muita construção, que às vezes construção de contexto, que às vezes pode parecer maçador, mas não é muito longo, não é muito prolongado, consegue fazer esse shift da construção para diálogo, para coisas a acontecer. Então isso é fixe, e claramente que eu tinha a meter aqui nos favoritos de livros, e provavelmente vai estender-se para outros meses, porque eu não consigo ler isto num mês, e já o facto de eu estar a conseguir ler 30% já é uma vitória, que eu não estou habituado a ler livros tão grandes, muito menos de fantasia, porque o primeiro livro de fantasia que eu li do início ao fim foi o do Brandon Sanders, não é do Brandon Sanders, do Robert Jordan, o primeiro da Roda do Tempo. Então pronto, tinha que estar aqui, tinha que ser essa menção. E como é óbvio, como eu estou a ler este livro, não estou a ler outro neste momento, que isto ocupa-me bastante tempo. Fun note, descobriu-se este mês de janeiro que o Brandon Sanderson assinou um contrato com a Apple TV para lançar filmes e séries dos livros dele. Ele tem esta saga que é do Arquivo das Tempestades, Stormlight Archives, e essa saga de livros vai ser transportada para uma série da Apple TV que eu estou mortinho por ver, e não podia estar a ler o livro numa melhor altura que dá para realmente ler o livro e depois acompanhar a série. E eu normalmente gosto de ver primeiro as séries para depois, quando eu for ler o livro, conseguir imaginar melhor as personagens, mas claramente que há um fator de surpresa melhor quando se está a ler o livro pela primeira vez sem ter noção de como é que a história vai ser.
Portanto, é fixe e claramente tinha que estar nos meus favoritos. Moving on para gadgets. Este mês também foi um mês em que tenho algumas menções de gadgets, dos meus favoritos. A primeira é o Kobo. Eu decidi investir este mês num Kobo. Eu já tinha um Kindle que a Bia ofereceu-me há uns anos atrás, mas eu estava a sentir muita necessidade de, enquanto estava a ler os livros, anotar coisas específicas no livro, pensamentos que eu estava a ter, especialmente quando eu leio maioritariamente livros de não ficção, ou seja, tanto livros cristãos como livros de tópicos que não são ficção, como dinheiro, cripto, coisas desse género. Então senti essa necessidade de ter que escrever. E então decidi investir num Kobo. Nesse caso é o Kobo Libra, a versão Color, com a caneta. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem aqui a caneta também. E foi uma boa adição, foi um bom investimento. Neste momento eu estou a ler o Caminho dos Reis aqui como estou a ler em físico, ou seja, físico eu leio maioritariamente em casa porque é um livro grande e depois sempre que eu vou fora ou estou para ir dormir eu uso o Kobo para ser mais prático. E então, pronto, foi essa a maior razão pela qual eu arranjei o Kobo. E foi sem dúvida uma boa compra. Sinto que eu antes não tinha essa opinião, mas depois de arranjar um Kobo, sinto que criei essa opinião mais fincada, que o Kindle claramente é da Amazon e nota-se que tem uma base mais estruturada do que o Kobo, mas a nível de livros, sinto que para português há muito mais livros em português para os Kobos do que propriamente para o Kindle. Eu tinha muita dificuldade em conseguir encontrar livros em português no Kindle, e no Kobo eles têm uma biblioteca de livros muito maior, mesmo a nível de livros em português. Obviamente que muitos deles são em português do Brasil, mas sinto que esse fator é um fator positivo para comprar um Kobo em vez de um Kindle. Mas pode ser que a Amazon invista mais na parte de livros em português. We never know. Mas pronto, fica aqui a menção do Kobo então como um dos meus favoritos de gadgets deste mês. Outro que eu não consigo mostrar porque está a gravar este vídeo neste momento, mas é o meu iPhone Air. Decidi trocar do meu iPhone 16 Pro que eu tinha antes para o Air. A maior razão foi que eu gostei imenso, achei o telefone lindíssimo. O facto de ser fino e o maior iPhone de sempre, o iPhone mais fino de sempre, é mesmo verdade, é mesmo super fino. Na mão é mesmo leve e não sei, já andava com essa dúvida se arranjava o Air ou não, mas decidi arranjar e foi uma boa compra. Facilita também muito. Para algumas pessoas é um contra de não comprar, mas para mim eu acho que é um fator a favor, que é o facto de ter só uma câmera em vez de ter três. Eu sinto que muitas das vezes eu estava com o meu iPhone 16 Pro que tinha três câmaras e eu muitas das vezes ficava na dúvida de como é que eu iria tirar uma foto, se iria tirar no 0.5, se ia tirar normal, se ia tirar uma foto mais com mais zoom. E às vezes era estressante, que eu queria só tirar. Obviamente que há muitos pontos positivos de ter muitas opções de câmaras, mas para fotos diárias do dia a dia é muito mais fácil eu simplesmente tirar o telefone e não me ter que preocupar com qual das câmaras é que vai ficar melhor porque eu só tenho uma, do que estar a questão toda de ter várias câmaras, várias opções, vários ângulos a ponderar. Só tenho uma câmera e isso é uma peace of mind, no sentido de que facilita bastante essa fatiga de decisão que eu sinto que tenho muita. Mas pronto, basicamente esse foi um motivo também pelo qual eu acho que obviamente pode ser um downside em certos cenários, mas é um ponto positivo na minha opinião. E não deixo de ter o duas vezes porque eles têm aquela situação de ter
ou seja, tem o sensor, que é o normal, mas depois eles fazem o crop 2 vezes e como tem uma maior quantidade de pixels, não se nota a diferença de qualidade, e eu tenho usado muitas vezes o 2 vezes e claramente não se nota diferença quase nenhuma. Depois também tem uma coisa positiva destes novos iPhones, é que a câmera frontal foi imensamente melhorada. Então, agora o sensor da câmara frontal é muito maior, o que faz com que dê a possibilidade de se poder usar o telefone na vertical, mas poder gravar como se fosse na horizontal. E isso tem-me dado bastante jeito, porque nos vídeos que eu gravo, nos vídeos de registro que eu tenho colocado no canal, ajudou-me bastante agora neste mês de janeiro a filmar com o telefone na vertical, mas na horizontal. E como a qualidade melhorou em cima disso também, consigo gravar sem dificuldade nenhuma a câmera frontal com o telefone na vertical e consigo ver aquilo que eu estou a gravar, o que para mim é um plus, e ajuda bastante. Há muita gente que menciona a bateria como um downside, e eu acredito que mais para a frente, quando o telefone começar a ter mais desgaste a nível da bateria, vai começar a sentir. Mas para já não tem sido um problema de todo. E também sempre que eu utilizo o telefone mais num dia e não estou em casa para poder carregar, eu tenho sempre uma powerbank comigo, então nunca é um problema. E se eu tiver que sacrificar a bateria para ter um telefone mais fino, mais leve, mais bonito, sem problema, na minha opinião. Outro ponto negativo que também mencionam, que eu acho que não sinto, mas que não acho que faça muita diferença, é os speakers. Eu só tenho um speaker em cima, na parte de cima do telefone, não tem speakers em baixo, o que nota-se que não tem o som estéreo dos outros iPhones, que sai dos dois lados, só sai de um lado, quando se está a ver na horizontal. Mas não sinto que, para mim, que não sou um pro user, sinto que não me faz muita diferença essa menor qualidade. É que nem é a qualidade, é mais a quantidade, não é tão alto, mas não, para mim não é um contra de todo. Portanto, overall é um favorito deste mês. E outro favorito que eu também gostava de mencionar é os meus AirPods 4, que o meu irmão ofereceu-me no Natal. Sinto que eu vinha dos AirPods Pro. Eu tenho uns Max, mas isso é mais para casa e mais para estar no ginásio. Gosto mais de usar os Max, mas para reuniões de trabalho, ou quando estou fora de casa e quero meter música a dar. Acho que são uma boa adição. E eu tinha os Pro, que tinham os cancelamentos de ruído, tinha tudo aquilo que os AirPods Pro têm, mas sinto que os AirPods 4, para o use case que eu estou a usar, é mais que suficiente. Têm mais features do que os AirPods iniciais tinham, o que é um plus, mas não tem o cancelamento de ruído e eu não sinto falta disso para o use case onde eu encaixo os meus AirPods 4. Portanto, também é um favorito deste mês dentro dos gadgets. Agora, moving on para séries e filmes. Este mês aconteceu imensas coisas dentro daquilo que é séries e filmes. Eu queria começar por mencionar filmes. Este mês foi a celebração dos 25 anos do Senhor dos Anéis, dos filmes. Então nós fomos ver esses filmes ao cinema. Na altura eu tinha visto a publicidade que isso ia acontecer, mas as notícias mencionavam sempre uns cinemas específicos que eram em Lisboa, e eu não achava que os cinemas nós não ia lançar esses filmes também, mas eles acabaram por lançar. Foi no fim de semana pré do meu aniversário, ou seja, 16, 17 e 18 de janeiro. Nós na altura não conseguimos ir ver o primeiro porque nós só descobrimos que os filmes estavam a sair nos cinemas nós dia 17, ou seja, não conseguimos ir dia 16. Mas fomos ver o 2, as duas torres, o Senhor dos Anéis e as duas torres, e fomos ver o 3 também, o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. E foi uma experiência muito fixe. Os filmes são enormes, são 4 horas mais ou menos. Então para a Bia foi um bocado desgastante, até porque para ela não é tão emocionante como é para mim. Tinha um intervalo
o que é fixe, mas foi uma experiência. Eu sempre quis ver os filmes do Senhor dos Anéis nos cinemas e nunca tinha tido essa oportunidade, porque eles saíram quando eu ainda era pequeno, mas foi uma experiência muito fixe poder ver aqueles filmes no grande ecrã e perceber que mesmo tendo 25 anos, os filmes têm uma qualidade, mesmo de efeitos especiais e das personagens, da construção dos personagens, da transmissão daquilo que é a essência das personagens que estão a ser representadas. Muito fixe, gostei imenso, foi uma boa experiência e o facto de ser antes do meu aniversário foi como se fosse uma prenda de aniversário prévia e foi muito fixe, gostei imenso. Eu já tinha visto o Hobbit, eu consegui chegar a ver o último filme do Hobbit no cinema, o Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos, acho que é assim que se chama. E na altura eu gostei imenso, e agora poder ver estes filmes do Senhor dos Anéis. O meu favorito dos três é o Retorno do Rei, e então foi o que eu gostei mais de ver, e foi uma experiência muito fixe. Depois, ainda dentro dos filmes, este mês também saiu o Marty Supreme, dia 22 de janeiro. Nós fomos ver na semana passada, acho eu, na quinta-feira. E eu gostei imenso do filme, mas não era nada daquilo que eu estava à espera. Eu genuinamente, e podem gozar à vontade, mas eu genuinamente pensava que aquilo era um filme que era sobre ping-pong, que era uma biografia de um jogador de ping-pong. Mas a realidade não é essa. O filme fala muito sobre ping-pong, mas o filme é mais sobre tópicos de ambição, de fama, de objetivos, de não olhar para os meios para atingir fins. Esses são os main topics do filme. E percebo agora porque é que o Timothée fez toda a campanha e fez toda esta intencionalidade por trás do marketing do filme. O filme está muito interessante e eu estava a ver o filme e aquilo é um bocado caótico, não no mau sentido, mas no bom sentido. O filme tem muita coisa a acontecer, nunca há um momento em que uma pessoa fique entediada, pelo menos eu falo por mim. Tem sempre muita coisa a acontecer. Às vezes não é fácil seguir e perceber porque é que as coisas estão a ser representadas daquela forma. E ainda agora há certas partes do filme que eu não percebi bem o que é que estava a ser tentado transmitir, mas overall claramente dá para perceber qual é que é o tópico do filme, qual é que é o objetivo e aquilo que está a tentar ser transmitido. E acho que é importante, se o objetivo for fazer com que as pessoas não deixem de ter ambição, mas que tenham ambição com outra perspectiva, do género, eu não vou espezinhar todas as pessoas à minha volta para conseguir atingir os meus objetivos. Tentar haver um equilíbrio entre eu quero isto, mas eu vou ser sóbrio tendo em conta a maneira como eu vou atingir, e eu não preciso de calcar e afastar as pessoas todas à minha volta para conseguir atingir os meus objetivos. Isso foi o que eu retirei. Obviamente que cada pessoa pode retirar do filme aquilo que quiser, mas essa foi a mensagem que eu tentei tirar do filme e foi bastante interessante. Passando para séries, este mês eu comecei a ver Fallout, saiu a segunda temporada, eu comecei a ver a primeira temporada, estou agora a meio da segunda e está a ser interessante. A série é muito gráfica, o que eu não recomendo, não gosto quando as séries estão assim gráficas e sádicas em certos aspectos. Tentam ser humorísticos, mas têm essa vertente sádica e eu não gosto. E essa é uma faceta que eu claramente não gosto desta série e não recomendo a todas as pessoas por causa desse fator. Mas a série, não dando spoilers, mas a série é um pós-ataque nuclear, atómico, nuclear, tudo aquilo que envolve radiações que vêm de todo esse tipo de ataques, mas é um ataque nos Estados Unidos e retrata depois disso, mas toca em tópicos como controle de big techs no governo, centralização do poder numa única entidade, o framing dos bad guys como os comunistas.
não entrando na parte política e dando a minha opinião sobre isso, não vou entrar por aí, mas toca nesses tópicos e isso eu acho interessante e acho que toca em algumas áreas que hoje em dia são temas e é isso uma das coisas que eu gosto mais nesta série e daí eu metê-la aqui nos favoritos. Quero dar o disclaimer que a série é um bocado agressiva em certos aspectos, mas gosto do fator atual, Deus queira que não seja atual aquele cenário, mas tem esse fator político e contextual e cultural que de certa parte vivemos. Pronto. Depois, outra menção saiu este mês Night of the Seven Kingdoms, que é uma prequela de Game of Thrones. Não é como House of Dragon, que também está a sair agora, que é antes de Game of Thrones. Este Night of the Seven Kingdoms é 70 anos antes do início de Game of Thrones, se não me engano. Mas é o setting e a maneira como a série... Ainda só saiu 3 episódios, mas dá para perceber que a maneira como eles vão levar esta série totalmente diferente de como nós temos Game of Thrones e House of Dragon é diferente, sem dúvida. Não tem a parte tanto de política e de personagens muito exploradas a nível de personalidade e de intrigas entre eles. Não é nesse género. É de um género mais individual daquela personagem e obviamente que se calhar eles vão construir isso de outra forma. Existe o contexto das casas de Game of Thrones, das famílias, dos Targaryen, tem essa base e tem esse background, mas não é focado nisso, é focado mais na vida, neste caso, de um cavaleiro dos Sete Reinos. E é fixe para dar uma visão diferente da parte mais do povo de Game of Thrones e não tanto da realeza ou das altas famílias de Game of Thrones, mas sim da parte mais baixa, mais do povo, e acho que é bastante interessante nesse aspecto. E pronto, isto são as minhas menções de séries e de filmes. Obviamente que há mais séries que eu vi este mês, mas que acho que também não entram aqui nas favorite. Posso dar uma menção honrosa, digamos assim, a da Pitt, que eu e a Bia ainda não acabámos, mas estamos a ver a primeira temporada. Eu pensava que ia ser uma espécie de Anatomia de Grey, mas não é. A única coisa que tem em comum é ser num hospital. Porque o contexto e a maneira como a série desenrola é totalmente diferente. E se não me engano, cada episódio é tipo 1 hora de serviço no serviço de urgências do hospital. E é muito fixe. A série é muito fixe e é engaging. Uma pessoa está sempre ali atenta àquilo que está a acontecer. Nós costumamos ver a série mais quando estamos a jantar, mas é um bom acrescento e é muito, muito fixe. Está a ser muito fixe. Moving on para hábitos e rotinas. Este mês não foi um mês em que eu comecei a fazer isto. Eu comecei em dezembro e eu acho que já mencionei aqui em algum vídeo, mas é o meu habit tracker, o meu habit journal. Eu tenho um caderno onde eu aponto os meus, ou seja, tenho todos os dias do mês. Tenho o mês de janeiro, por exemplo, tenho todos os dias do mês. E depois tenho uma secção para highlights, ou seja, coisas memoráveis desse dia. Depois uma secção uma secção de o meu mood naquele dia, se estava feliz, estava mais ou menos, ou estava triste. E depois os meus hábitos que eu quero cumprir, que eu quero conseguir atingir. Meto cada uma coluna para cada hábito. Depois o meu sleep score. E depois uma espécie de gráfico em que eu consigo visualizar como é que foi a minha consistência ao longo do mês a nível dos hábitos que eu consegui completar.
Então, por exemplo, tenho o dia 19 de janeiro, highlights, aniversário, fiz isto. Obviamente não muito extensível porque também não tem muito espaço. Como é que eu me senti? Senti-me positivo. E depois os meus hábitos, fui ao ginásio, orei, li a Bíblia, treinei as minhas skills de código, li um livro, tomei café, coisas desse género, aponto lá. E depois o meu sleep score, ou seja, eu durmo com o meu Apple Watch e aquilo dá-me um score do meu sono, tendo em conta o tempo em que eu dormi, a quantidade de interrupções que eu tive durante a noite, e se me deitei à hora que eu queria me deitar ou não. Isso tudo conta para o sleep score e eu aponto lá. E depois no fim do mês eu faço a média de como é que foi o meu sleep score. E mesmo cada hábito eu conto quantas vezes é que eu atingi aquele hábito no mês. E é muito fixe, porque depois eu posso chegar ao fim do mês e posso ter uma visão geral de como é que foi o meu mês, de quão consistente eu fui, o que é que eu posso melhorar para o próximo mês e também ter registado tipo os highlights daquele mês. Então é sempre positivo e eu estou a gostar bastante de fazer. Está-me a dar a sensação de consistência. Isso é uma coisa que eu tenho vindo a pedir, especialmente a Deus, para me ajudar a ter mais essa consistência, porque eu sinto falta de ter essa disciplina diária para fazer as coisas que eu quero fazer. Então, só o facto de eu todas as manhãs tirar um tempo para fazer este registro já me dá uma base para eu conseguir ser consistente, se calhar, noutras coisas. Portanto, isto é um hábito, uma rotina que eu estou a tentar criar e que está a correr bem. Depois, dentro de mesmo desse hábito journal, eu também tenho a minha agenda. E eu tenho a minha agenda digital, mas tenho começado a transitar um bocado mais para a minha agenda analógica, física, num caderno. E é no mesmo caderno do meu habit journal. Ou seja, tenho o meu habit journal numa folha e depois tenho o meu calendário nas outras folhas. E eu deixo assim um bloco ainda grande para cada dia. E eu depois registro lá o que é que eu tenho em cada dia. Meto lá a minha to-do list também. E depois todos os dias de manhã vou lá, o que é que eu tenho para fazer, o que é que eu tenho esta semana para fazer, coisas que eu quero fazer no dia de hoje, aponto lá tudo. Ajuda-me a estar mais on top das coisas. E eu sou uma pessoa que preciso de visualizar muitas coisas. E o telefone às vezes estressa-me porque eu não consigo visualizar tudo ao mesmo tempo e depois é muito pequeno, muito grande, não está na visão certa, blá 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 blá. Numa folha de papel, num caderno, eu consigo simplesmente tipo, olhar, ver. E cada vez mais estou a entrar num modo híbrido em que eu tanto tenho e gosto e preciso de ter no meu telefone comigo, mas também a parte analógica de escrever as coisas, de apontar as coisas, de ter esse registro mais analógico. Então, esse também é um ponto positivo, um favorito meu desse mês é passar a ter uma agenda escrita. E é feita por mim, eu não compro aquelas que já estão feitas. Eu faço tudo, tipo, faço um mês e tenho com a régua defino tipo os limites de cada dia, eu escrevo, sublinho. Gosto de ter esse aspecto mais rústico, digamos assim, ao meu, mais personalizado para mim, aquilo que eu preciso. Porque sinto que se eu for comprar uma agenda já pré-feita, só a tenho que preencher, o que é ok, mas não é feita especificamente para mim, personalizada para mim. E eu, se calhar, no mês de janeiro posso ter daquele formato, mas depois no mês de fevereiro posso querer mudar para outro formato. Então, ser eu a fazer e ser personalizada para mim ajuda-me a estar mais específico para aquilo que eu quero. E depois, por último, nos hábitos e nas rotinas favoritas do meu mês de janeiro, é que eu este ano quero começar a escrever a Bíblia à mão, e já comecei, e é algo que eu tenho vindo a fazer. E então, este mês eu estou a escrever a Bíblia à mão. Tenho um caderno, estou a começar por Salmos e estou a escrever os Salmos todos à mão. E está-me a ajudar bastante. A razão pela qual eu comecei a fazer isso é mesmo porque eu quero começar a estar mais atento a ler a palavra de Deus, porque eu tenho muito déficit de atenção, então eu estou. Não é diagnosticado, se calhar eu devia ir tentar diagnosticar isto, porque eu acho mesmo que tenho, mas eu estou a ler, mas eu não estou atento àquilo que eu estou a ler. Eu acabo por não ter esse registro mental daquilo que eu estou a ler. E às vezes torna-se muito monótono e torna-se uma rotina muito grande de estar
a ler e a escrever, a ler só por ler e estar a não registar psicologicamente aquilo que eu estou a ler. E mesmo que eu tente fazer um esforço, eu não consigo registar tão facilmente se eu estiver só a ler. Muitas das vezes eu tenho que escrever as coisas para as memorizar melhor. Então, aquilo que eu estou a tentar fazer é escrever a Bíblia. Comprei um caderno, está lá, Salmos, e estou a escrever. Ou seja, eu escrevo o que me obriga a parar, a diminuir a intensidade da leitura, ou seja, não estou a ler tão rápido, o que me dá mais tempo para memorizar mais as coisas. Não quer dizer que eu esteja a memorizar salmos todos, porque eu não sei de cor, mas dá-me mais tempo para lê-lo com mais calma ao escrever. E depois, ao sublinhar, eu vou ler outra vez o capítulo e até tento ler em voz alta para ser mais ajudar a decorar mais, e tem sido uma boa experiência que eu quero continuar. E depois o objetivo é, se Deus quiser e se Deus permitir, eu ter ali a Bíblia toda escrita à mão. Obviamente que isso num ano não dá, mas que ao longo do tempo é algo que eu quero atingir, e então nada como começar, não é? Então pronto, tenho esse hábito que estou a começar agora de escrever a Bíblia. E depois, por fim, para terminar, tem o tópico de comida, e eu não vou demorar muito nele porque também não há muitas novidades neste tópico de comida, mas este mês de janeiro, sushi tem claramente sido o tópico principal de comida que eu tenho vindo a gostar imenso. Há um sushi agora em Ovar, já abriu no ano passado, mas que eu e a Bia e o pessoal temos passado lá imenso tempo, que é à beira do McDonald's de Ovar e do Mercadona. Tem lá um sushi. E eu gosto bastante do sushi. É daqueles em que se escreve num papel e eles trazem tudo à mesa e paga-se um valor específico no fim da refeição, independentemente daquilo que se pediu. E eu gosto imenso de lá ir. Não é muito barato, mas tenho sempre aquele desejo de comer sushi, então claramente que é um favorito deste mês, que é sushi. No dia do meu aniversário também fomos jantar a um sushi em Aveiro, chama-se Koi Sushi. Na zona ali do McDonald's da Universidade, é lá perto, e aquilo é na mesmos moldes deste sushi que eu falei que tinha em Ovar, só que é muito mais moderno, muito mais chique. Aquilo tem um tablet por mesa em que se pede lá no tablet as quantidades que se quer, daquilo que se quer, e eles trazem à mesa. E a qualidade do sushi em si também é melhor, não é muito melhor, mas é boa. Não se compara ao Subenchi, a qualidade não é muito abaixo, mas o Subenchi é melhor, e nota-se também pelo preço. Não quer dizer que este Koi Sushi também seja barato, porque não é, mas comparado com o Subenchi não é o mesmo valor. Mas pronto, claramente o sushi foi um tópico favorito deste mês. Mas pronto, era isto que eu tinha, estes favoritos do mês. Vou tentar manter todos os meses ter este vídeo de favoritos para ficar registado. Não prometo que eu consiga ter favoritos todos os meses, eu não sei como é que vai ser este ano, mas é algo que eu quero começar, e é aquilo que eu tenho vindo a dizer nos meus vídeos. Se eu quero começar alguma coisa, tenho que começar por algum lado, tenho que começar a estruturar as coisas de alguma forma, e então nada como começar, mesmo que não seja com a melhor qualidade, mesmo que eu não seja muito calejado ainda em falar para a frente de uma câmara, mas better late than never, e há que dar o primeiro passo. Portanto, that's what I'm doing. Deixem os vossos favoritos lá em baixo também, se quiserem, aquilo que vocês também gostaram neste mês, e se houve alguma coisa que coincidiu com aquilo que eu gostei também. Gosto sempre de ver vídeos deste género, e é sempre bom também ouvir desse lado. E é isso. Tchau, malta.